Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Rebeca de Psicologia. Estou gravando esse vídeo com o intuito de retomar um conteúdo que a gente aprendeu há muito tempo, lá nos primeiros dias de aula, que é sobre o inatismo. Por que eu estou retomando esse conteúdo? Porque eu acho importante que a gente revise o conteúdo que foi dado, porque desde o dia que foi dado até hoje teve um lapso de tempo bastante grande e muitas coisas eu sei que aconteceram nesse período. Então eu quero me assegurar de que o conteúdo foi fixado e aprendido por vocês. Então é uma breve introdução, não vai atrapalhar nos conteúdos seguintes. Nós estamos dando o segmento correto à nossa disciplina, então não fiquem preocupadas com isso. É uma revisão na tentativa de uma retomada de conteúdo para que a gente siga nesse modo mais fluido. E eu sei que a gente está se adaptando ao conteúdo virtual, então vamos colocar todo o nosso conteúdo aqui na plataforma virtual para que vocês tenham acesso. Caso tenham dúvida durante a leitura da apostila, vocês podem acessar o conteúdo e relembrar a partir dessas videoaulas que eu estou elaborando para vocês, tá bem? Então vamos lá. Como eu já abordei para vocês, o inatismo, a matéria de psicologia, ela visa o estudo de várias teorias que pensam, que falam e que abordam o desenvolvimento infantil. O inatismo é uma teoria que nos ajuda a entender como que é o modo de pensar o desenvolvimento infantil para essa abordagem. Então, quais são os caminhos da disciplina de psicologia? Retomar várias teorias do desenvolvimento infantil e ver o que elas falam sobre o desenvolvimento da criança, que é a idade, que é o objeto de trabalho de vocês dentro de uma educação, na educação infantil, na creche, no ensino fundamental. Então, o inatismo é uma teoria que pensa o desenvolvimento da criança. É uma maneira de pensar, uma maneira de olhar o desenvolvimento infantil. E é uma maneira muito antiga e que, como vocês verão, ainda é utilizada nos dias de hoje, na maneira como a gente fala da criança, na maneira como a gente planeja um conteúdo, na maneira como a gente pensa o desenvolvimento de algumas crianças. O inatismo veio da teoria evolucionista, principalmente da teoria evolucionista de Darwin, teoria evolucionista que estudava desde o embrião até o desenvolvimento da espécie. E o que é a principal ideia da teoria inatista? A principal ideia da teoria inatista é que o ser humano ele já nasce com toda a potencialidade, com todo o aprendizado, já desde o embrião. É como se a criança, desde o embrião, desde o feto, já nascesse com as potencialidades no seu DNA. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que a criança já nasce com potencial para ser coisas ao longo da vida, para aprender, para crescer, para desenvolver. Isso vem com o DNA, vem com o desenvolvimento neuronal. O problema de se abordar isso é que a gente limita, reduz o papel do professor. Por quê? Porque se a criança já nasce com um potencial para ser coisas, o professor, o pai, a mãe, a família, a escola, a educação, a igreja, ficam ali à margem dessa criança, potencializando seu desenvolvimento, mas ensinando nada, desenvolvendo pouco, quase nada a partir do ambiente. Por quê? Porque tudo que ela já está nela. O ambiente, a sociedade, a família são meio periféricos, estão à margem, observam esse desenvolvimento da criança. Mas o seu potencial já está dado desde o nascimento. Isso quer dizer que ela já nasce com o potencial para ser o que é. E isso não muda ao longo da vida. Por que não muda? É a ideia da teoria sobre a perspectiva humana. Não muda por quê? Tem como a gente mudar os nossos neurônios? Tem como a gente mudar a formação do nosso organismo? Tem como a gente determinar se o nosso olho vai crescer assim ou se ele vai crescer assim naturalmente? Não, a gente já nasce com esse potencial de ter esse tamanho de nariz, de ter esse tamanho de boca, de ter esse tipo de mão.
de ter esse tipo de sobrancelha e de ter esse tipo de conhecimento, aprendizado. Então, o ambiente não tem como introduzir isso. Não tem como eu enfiar coisas na cabeça da criança. Ou ela nasce com aquilo e o ambiente só fica ali para potencializar, ou não nasce. Ou não nasce aprendendo, não nasce com esse potencial. Implicações disso para a educação. Aí que tá. Aí que começam as coisas a ficarem bastante graves. Por quê? Se eu acredito que a criança já nasce com o seu potencial, com o nascimento, já nasce com esse potencial de ser alguma coisa, então para que serve a educação? A teoria inatista acredita que a criança não aprende ao longo da vida. Tudo o que ela é já vem do nascimento. O que acontece com o ambiente externo é possibilitar que a criança se desenvolva. Por exemplo, digamos que uma criança já venha apta a ser uma... Vou até pegar aqui para dar um exemplo. Digamos que uma criança já nasça apta para tocar o ukulele. O que eu preciso fazer com o ambiente? Dar um ukulele para ela. Se ela não tiver um ukulele, ela vai aprender a tocar? Não, porque ela não tinha um instrumento, mas tinha o potencial externo. Então, o meio externo é só de oferecer materiais, oferecer recursos, mas não de ensinar. Professora, como assim? Então ela vai pegar o trequinho e vai tocar sozinha? Não. Digamos que ela olhe as notas, olhe uma partitura. Ela vai ter facilidade de tocar. Facilidade de reconhecer as notas. E de ter uma sintonia, uma sincronização. Porque isso já vem de dentro. E digamos se ela não conseguir tocar. O que essa teoria diz? Que você nasce com as potencialidades. Se você não nasceu com elas, você não aprende ao longo da vida. Ou seja, se eu aprendi a tocar o ukulele, é porque eu já tinha em mim a potencialidade de tocar um instrumento. Dedos próprios, coordenação motora, destreza visual, neurônios específicos preparados para isso. Se eu não aprendi, é porque ou se eu tenho dificuldade, ou se eu demoro demais, ou se é muito chato para mim, ou se eu não tenho interesse, é porque eu não nasci assim. O problema disso é que a gente limita o ser humano à sua genética, certo? E assim a gente reduz o papel do professor. Por que eu disse que essa teoria ainda é utilizada mesmo sendo essa aberração como eu explico? Porque a gente continua pensando, às vezes, a criança como esse ser que já nasce pronto. Às vezes a gente fala do ser humano, das crianças, dos adultos, como esse ser que já nasce pronto. A gente não usa aquela frase, pau que nasce torto, nunca endireita? Essa frase é de teoria o quê? Teoria inatista. Por quê? Pau que nasce torto nunca endireita não é uma determinação, não é um indivíduo determinado pelo nascimento. Nasceu torto, nunca endireita. Isso não é uma determinação, ou seja, esse é um modo inatista de pensar. Entenderam? E o ser humano não tem, ao longo da vida, a capacidade de aprender diversas coisas? Eu acredito nisso. Tanto que eu sou professora, senão eu não estaria ensinando, educando. Eu acredito que o ser humano é um ser que pode se modificar, tanto mentalmente quanto corporalmente. Mas a teoria natista não. A teoria natista acredita que o ser humano já nasce pronto, já nasce apto para diversas coisas e não apto para tantas outras. Nessa teoria, por exemplo, o fato de eu conseguir tocar um instrumento, seria uma habilidade que veio comigo. Inclusive o nome inatista vem da palavra inato, que significa nasceu com, veio com isso, nasceu assim. Então, ou seja, o fato de tocar um instrumento significa que eu nasci preparada para isso. Como vocês sabem, não é a teoria que eu defendo, mas a gente precisa aprender por quê? Porque às vezes a gente tem falas inatistas com as crianças. Por exemplo, nossa, esse menino não adianta. Esse menino, o pai dele não aprendia matemática, é de família. É de família, sabe? A gente não aprende matemática, todo mundo não aprende matemática. Ele também é assim, não aprende matemática. Ou seja, pensamento inatista. Que é como uma determinação genética.
Tudo, qualquer frase que vocês perceberem que estão determinando, finalizando uma criança, é determinista e é inatista. Determinista do nascimento, por exemplo. Ai, nasceu autista. Não olha no olho e não abraça. Não é um modo inatista de pensar? Tipo, como se o nascimento determinasse a maneira como essa criança vai se socializar? As coisas podem mudar? Podem. Já vimos mudar tantas vezes? Sim. E isso não significa que a criança nasce apta ou não. Isso significa que a criança é uma criança e, como um ser plástico, pode aprender com o meio, com os adultos, com os professores, e aprender diversas coisas ao longo da vida. Ok? Na próxima aula, a gente vai dar uma retomada no conteúdo de behaviorismo. Lembram do cachorro, do rato? Então, a gente vai retomar isso. Espero que tenha ficado mais fácil para vocês o conteúdo em vídeo. Beijo e até mais.